Boa tarde, queridos irmãos. Que a luz, o amor e a paz do nosso Mestre Jesus envolvam a todos nós. Estamos aqui nessa tarde, 29 de setembro de 2016, encerrando o simpósio de palestras em comemoração aos 60 anos de fundação da instituição beneficente A Luz Divina, a nossa querida Casa de Caridade. Foram 17 palestras que nos ajudarão muito em nossos estudos para o nosso crescimento espiritual. Há uns meses atrás, fui convidado para esse evento. Frequento aqui desde 1994 e essa é a primeira vez que tenho esse privilégio de falar para vocês. Agradeço imensamente por essa oportunidade ao nosso presidente, senhor Euclides Rigon, a toda a direção da instituição, a todos os encarnados e desencarnados que trabalham e trabalharam na Luz Divina, bem como a cúpula protetora espiritual dessa instituição de caridade. Itajubá, Brogotá, Pai João e Irmão Rubens. Aceitei o convite assim que recebi da Tomoe. Disse-me que o tema central do simpósio seria Jesus. Levei um susto. Aí fui para casa com aquele assunto na cabeça, pensando. Quem sou eu para falar de Jesus? Aquele que me conhece por inteiro, vidas passadas, vida atual e vidas futuras. Guardando as devidas proporções, uma gota de água tentando explicar a imensidão de um oceano. Mas por outro lado, para nós espíritas e cristãos, falar de Jesus, que é a base de nossa doutrina, é uma imensa alegria, como bem disse o Marcos Maiuri na primeira palestra. Um homem que esteve entre nós por pouco tempo, quando encarnado, há mais de 2000 anos. E até hoje não o compreendemos como deveria ser compreendido. Nos passou diretrizes de vida, ensinamentos morais para o nosso crescimento espiritual. O governador do nosso planeta, que cuida de tudo e de todos. Para dar aos homens da época, um povo rude, ensinamentos morais, Jesus se utilizou da técnica de parábolas. A parábola vem do grego parabolé, que significa para o lado de com o sentido de comparar. São narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, muito utilizado por ele, que transmite os seus ensinamentos. A parábola de hoje será sobre os trabalhadores de última hora, registrada em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Os benefícios da parábola são os seguintes: ela é atraente quando compreendida e mais fácil de lembrar. Presta grande auxílio à mente e à capacidade de raciocinar. Estimula os afetos e desperta as consciências. Chama e prende atenção. Preserva a verdade. Como todo estudioso do Espiritismo sabe, o título dessa parábola é o título dado por Allan Kardec ao capítulo 20, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa parábola, como em outras também, Jesus procura ensinar algo sobre as leis de Deus e as leis divinas. E essa parábola diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família,
que saiu cedinho a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que estavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É porque, disseram eles, ninguém nos contratou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo prejuízo algum? Não combinou comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este, último, tanto quanto a ti. Não é-me então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Vamos agora tentar entender a parábola. A parábola dos trabalhadores da última hora pertence à classe das parábolas mais complexas, pois compara o reino dos céus, onde tudo é justiça, com uma situação aparentemente injusta, a remuneração igual a jornadas de trabalho desiguais. Felizmente, a parábola contém alguns pontos mais ou menos claros, com os quais devemos principiar nossos esforços interpretativos. Tratam-se de várias pontes que ligam os elementos da história do reino dos céus. O pai de família, Deus. A vinha, o universo. Os trabalhadores, os seres humanos. O trabalho na vinha, o trabalho no bem. As horas, qualquer período de tempo. O salário, a felicidade. O sentido geral do ensinamento é que é difícil de aprender, dado o aparente conflito da ideia de um Deus justo com o modo pelo qual o Senhor da vinha remunerou os trabalhadores. Logicamente, só temos 2 opções para eliminar o conflito. Ou supomos que Jesus, de fato, pretendeu caracterizar Deus como injusto, ou revemos nossa impressão inicial de que o comportamento do Senhor da vinha foi injusto. Ora, como a primeira alternativa é insustentável face ao conjunto dos ensinamentos cristãos, temos de desenvolver a segunda opção. Para tanto, comecemos atentando para o seguinte: o pai de família pagou aos trabalhadores da primeira hora exatamente o valor combinado, de modo que não os prejudicou. Quanto aos demais,
a parábola nada diz sobre acerto de salário, sugerindo-nos que os trabalhadores aceitaram a oferta de trabalho sem pré-condições. O próprio senhor da vinha justifica sua ação, dizendo que foi um ato de bondade. O denário que mandou dar aos que foram convocados mais tarde seria então parte remuneração pelas horas que trabalharam e parte auxílio espontâneo. Assim, quando consideramos os casos separadamente, vemos que em suas relações com cada grupo de trabalhadores, o Senhor nada fez de errado. Vamos agora, por economia de tempo, restringir nossa análise por um texto escolhido por Kardec para comentá-la, de autoria de Constantino, Espírito Protetor. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o conserve à disposição do empregador e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do trabalhador, mas o da preguiça. A mensagem mais evidente da parábola é, pois, a importância de nosso engajamento nas atividades da vinha universal. Ele traz para nós o salário da felicidade, o bem-estar físico, a satisfação intelectual, o prazer do cultivo do belo, a tranquilidade moral. Não somente a preguiça e a indiferença têm de ser evitadas, mas também a afoiteza e a precipitação. Às vezes, por falta de bom senso, arriscamos-nos frequentemente em tarefas para as quais não estamos preparados. Pior ainda, movidos pelo orgulho, lançamos-nos em trabalhos que se nos afiguram grandes. Não pelo bem que deles decorra, mas pela evidência em que nos colocam. A dura decepção da nossa vaidade é o resultado inevitável de tais iniciativas. A igualdade dos pagamentos que cada trabalhador de boa vontade recebe, reflete a bondade divina, que valoriza tudo aquilo que venhamos a fazer na obra do bem. Outro defeito veladamente evocado pela parábola é o desinteresse. Conforme já notamos, os trabalhadores da última hora e todos os demais que foram convocados, depois do início do dia, aceitaram a oferta de trabalho, sem perguntar quanto ganhariam. Por fim, mais um vício que pode ser retirado da parábola: a inveja. Tens mau olho porque sou bom? Vendo o gesto de generosidade do pai de família, os trabalhadores da primeira hora reclamaram muito. Seria mais ou menos como se nos queixássemos do governo por conceder auxílio-desemprego a um colega provisoriamente desempregado. Além de injustificável inveja, faltaríamos com solidariedade, que deve reinar entre os homens. Bons espíritas, aqui não são os seguidores da doutrina espírita, e sim os homens de bem. Não precisa ser espírita para ser considerado trabalhador da última hora. Somos todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos vieram quando foram chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário,
Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante da imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Os trabalhadores da última hora esperaram um longo tempo para serem chamados, enquanto outros, aparentemente mais aptos, eram chamados. Eles esperaram e se fortaleceram. Por terem esperado tanto tempo, por terem aguentado firmes até que fossem chamados, desenvolveram a esperança e a fé. Essas são características dos espíritas que você conhece? Fé e boa vontade para trabalhar, esperança e muita disposição para aprender. Acho que estes sim são os trabalhadores da última hora. Para finalizar, algumas mensagens, duas frases fundamentais de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Implícito a caridade, que é o amor em movimento. Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Perdoar sempre seu irmão. Por que amarmos uns aos outros? Porque nós estamos todos conectados. Alguns passos para a felicidade: jogar fora o egoísmo, o preconceito, a mágoa, o rancor e o ressentimento. Perdoar sempre a todos, começando por nós mesmos. Praticar a caridade. Procurar seguir os ensinamentos de Jesus. Ser feliz fazendo seu semelhante feliz. Fazer brilhar a luz divina que todos nós espíritos temos. Ter a certeza que o nosso mentor e Jesus estarão sempre ao nosso lado, protegendo-nos e amparando-nos, para que superemos as nossas provas. Aprender a agradecer sempre, a tudo e a todos. Muito obrigado.